Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dudu, tá? Hoje eu tô aqui de novo com o Caê. Caê é grande amigo meu, ginecologista, formado na USP, tanto em medicina quanto em GO. Agora é preceptor, lá tá cuidando dos internos e dos residentes. E hoje eu trouxe o Caê para discutir um tema que não é tão frequente no pronto-socorro, mas quando aparece a gente tem que saber lidar, beleza? Que é sangramento de primeiro trimestre, beleza? Então vamos lá, Caê. Primeiro se apresenta, fala aí do seu Instagram e depois eu começo fazendo as perguntas, beleza? Beleza, Dudu, tranquilo. Obrigado mais uma vez por me convidar para falar aqui sobre mais um tema de GO, né? Então, um tema que não aparece muito nos PS de clínica, mas talvez seja o motivo mais frequente de procura aos PS de ginecologia e obstetrícia, né? Tema bem legal. Então, para quem quiser seguir aí os meus perfis no Instagram, eu tenho meu perfil profissional, né? Que é o dr.carlosmartins, tá? Então, meu perfil profissional, mais voltado para pacientes, para o público leigo. E eu tenho o perfil que é o Papo de Ginecologia, o @Papo de Ginecologia, onde a gente tem um conteúdo aí mais voltado para médicos, residentes, aí a gente traz coisas bem interessantes em ginecologia e obstetrícia, Du. Boa, Caizão. Então, vamos começar assim. Tem uma mulher que é gestante, está no primeiro trimestre, às vezes até a primeira metade, né? E chega com sangramento, certo? Quais são as principais causas de sangramento? Aí depois a gente discute uma por uma. Então, Du, né, hoje em dia a gente costuma usar realmente o termo sangramento de primeira metade, né, mais até do que o termo sangramento de primeiro trimestre, porque senão fica aquele limbo, né, sangramento de primeiro, sangramento de terceiro e aí esse meio do caminho. Então, até 20 semanas a gente fala aí nessas causas de sangramento. A principal delas são os abortamentos, né, e as variações aí do diagnóstico de abortamento. A gestação ectópica, que é uma coisa que não tem uma incidência tão grande quanto o abortamento, mas é importante, e um pouco mais raro, aí a gente tem as doenças trofoblásticas, né, que também podem aparecer na primeira metade da gestação. Boa, então, as mais comuns, abortamentos, ectópica é um ponto quente que não dá para errar, né? E as molas é mais raro, mas geralmente tem um quadro mais florido, certo? Exatamente, Dudu. Assim, abortamento com certeza é o que mais a gente vai pegar na vida e o que mais vai aparecer em prova, mas gestação ectópica aí como um diagnóstico diferencial também pode aparecer na vida e na prova, né? E mola já é uma coisa mais rara, tanto para o próprio obstetra quanto para o clínico, vai ser uma coisa mais difícil de ver na vida. Boa. Então vamos lá, Caio, vamos falar dos abortamentos. Primeiro, qual que é a definição de abortamento de acordo com a OMS? Então, né, a gente considera aborto aquela perda que acontece antes das 20 semanas ou, né, com menos de 500 gramas, né? Então, essa é a definição da OMS. Existe uma variação aí, às vezes fala-se entre 20 e 22 semanas, mas se a gestação tiver mais do que 20 semanas ou o feto tiver mais do que 500 gramas, a gente já não fala mais em aborto, a gente já fala em um óbito fetal, até porque isso tem implicações legais do ponto de vista de como lidar com o corpo, enterro, esse tipo de coisa. Beleza. E você sabe dizer um pouquinho da epidemiologia? Porque é muito frequente, né, abortamento. Como você falou, as mulheres vão muito ao pronto-socorro ginecológico e vira e mexe acabam indo para um socorro médico, né? Porque muitas vezes elas nem sabem que estão grávidas e vão com sangramento. Qual seria mais ou menos a epidemiologia do abortamento de forma geral? Então, Dudu, a queixa mais frequente realmente no pronto-socorro é o sangramento, principalmente o sangramento no primeiro trimestre. A gente fala aí mais ou menos que 1/5 das gestações, né, que são diagnosticadas vão acabar evoluindo para um abortamento. Então, 20%, né, 1/5 de todas as gestações podem evoluir para um abortamento, e mais do que isso, né, mesmo aquelas gestações que vão evoluir adequadamente, muitas delas vão apresentar sangramento aí ao longo da gestação. A gente fala que aí de todas as gestantes, por volta de uns 60, 70% das gestantes vão ter algum tipo de sangramento durante a gestação. Boa. E uma coisa que eu lembro da faculdade que falaram é que, é como você falou, 1/5 das gestações
são abortadas, mas das diagnosticadas, né? Porque tem muitas das que não são diagnosticadas, que já chegam como sangramento, como se fosse um sangramento uterino anormal numa paciente não grávida, certo? Exato, é uma paciente que nem sabe que ficou grávida, teve ali talvez um atraso menstrual discreto, ou ela não tem um ciclo muito regular, ela sangrou, às vezes um sangramento um pouquinho aumentado, e não vai ficar sabendo que ela perdeu a gestação. Então, esse número ainda é subestimado. Nossa, então, bom, e quais são as causas, assim? Então, Dudu, a gente tem que pensar principalmente quando ocorre esse abortamento, né? Os abortamentos que acontecem antes das 12 semanas, que a gente fala que são os abortamentos precoces, na maior parte das vezes estão associados às anormalidades cromossômicas, né? Então, alguma anormalidade cromossômica ali que talvez seja incompatível com o desenvolvimento desse feto, e aí acaba que realmente por um processo natural a gente tem um abortamento. Então, a causa principal aí que a gente tem é com certeza a anormalidade cromossômica, tanto que se a paciente tiver aí 2 abortamentos, né, a gente nem investiga, a gente considera que isso é algo até normal, tá bom? E aí a gente tem outras causas um pouco mais incomuns, então as malformações uterinas, o útero septado é a principal malformação associada aí à perda fetal, mas também útero bicorno, útero de Delfo, né, todas essas malformações uterinas. A incompetência estimocervical já é uma perda associada a perdas mais tardias, então abortos acima de 12 semanas, já mais perto das 20 semanas, mas também temos outras coisas como traumas, infecções, uso de drogas, mas que aí são causas mais raras. Se a gente tiver que falar uma causa, com certeza vai ser a anormalidade cromossômica. Boa. Beleza. Então a gente falou aqui primeiro da definição, epidemiologia, causas, e agora aquela classificação mais clássica. Tem outras classificações, né? Tipo intencional, né? Mas agora a classificação mais clássica ali, que vai envolver a conduta, ameaça de aborto ou abortamento evitável, abortamento em curso ou inevitável e gestação anembrionada. Faz um paralelo aí pra gente, Caizão. Bom, Dudu, então a gente tem primeiro essa grande chave aí que você falou de abortamento evitável e abortamento inevitável, né? Então, abortamento evitável, a gente vai ter o diagnóstico de ameaça de abortamento, que é aquela paciente que vai se apresentar com um sangramento aí na primeira metade da gestação, a gente vai avaliar, não vai ter geralmente um quadro clínico muito exuberante associado, e na verdade é simplesmente um sangramento, a gente não tem mais nenhum outro comemorativo. E aí, o abortamento inevitável é aquele que, mesmo que ele ainda não tenha acontecido, né, não tenha se consolidado, é algo que eu não consigo mais reverter. A gestação vai ser interrompida em um momento ou em outro. Então, geralmente a gente fala aí do abortamento em curso, né, que é quando a paciente já tem uma dilatação ali do colo, apesar de não ter ainda eliminado o concepto. E a gente tem as outras variações aí, o aborto retido, que é aquele que eu diagnostico às vezes só pela ultrassonografia, e o abortamento incompleto ou completo, quando a paciente eliminou o material, mas às vezes ela não eliminou completamente, então eu falo no abortamento incompleto, que a gente vai fazer o diagnóstico através do ultrassom, ou o abortamento completo, quando ela já eliminou todo o material. Boa. Então, qual seria o quadro clínico, mais ou menos, dessas entidades, Caizão? De forma geral, e se puder falar especificamente as diferenças de cada um no exame ginecológico também, para dar uma ajudada. Então, Dudu, o sintoma típico, né, que é característico para todos é o sangramento. Esse sangramento, ele não é muito característico em nenhum deles, tá? Pode se apresentar de diversas maneiras, mas vamos lá. A ameaça de abortamento, geralmente a paciente vai chegar para você com uma queixa de um sangramento em pequena a moderada quantidade, pode estar associada a uma pequena cólica, mas não a uma dor abdominal muito importante. Ela não vai falar que ela perdeu coágulos ou pedaços, tá bom? E aí, quando você vai avaliar essa paciente no exame físico, você vai ver que ela vai ter um exame especular ali, talvez com uma pequena quantidade de sangue coletado, e quando você vai fazer o toque, esse colo está impérvio, não tem nenhuma alteração. Essa é a apresentação da ameaça de abortamento, né? Que é o que mais aparece para a gente no pronto-socorro. Já os abortamentos em curso, né? Eles vão se apresentar. Geralmente a paciente vai ter um sangramento um pouco maior, às vezes com eliminação de coágulos ou até mesmo de fragmentos ali de restos ovulares que ela não vai conseguir caracterizar muito bem. Geralmente ela vai chegar com um pouco mais de dor no pronto-socorro, né? Uma cólica mais forte ou às vezes até uma dor importante. Quando você vai avaliar, você vai ver ali ou restos ovulares no exame especular, né? Ou você vai ver um colo ali que parece estar dilatado no exame especular e quando você vai tocar, você vai ver
ou o concepto ou o resto sendo eliminado pelo colo do útero, tá bom? Então, esse é o abortamento em curso. Algumas vezes, esse abortamento já chega a paciente falando que ela eliminou grande quantidade de material, um material ali com coágulos, enfim, e quando você vai examinar, você já não vê nada sendo eliminado, já não tem mais nada, às vezes um pequeno sangramento, e aí você tem dúvida, né? Será que foi um abortamento completo? Ele eliminou tudo? Será que é uma ameaça de abortamento? Geralmente, no abortamento completo, o exame físico é muito parecido com a ameaça de abortamento. O colo vai estar impérvio e você não vai conseguir ver nada. Já no abortamento incompleto, geralmente a paciente pode ter aí uma dilatação ainda residual, um colo que está fechando, mas a diferenciação entre abortamento completo e abortamento incompleto a gente só vai ter com certeza através da ultrassonografia. Beleza. Então, peguei um paciente, tô achando que é um abortamento. Quais são os exames iniciais assim que eu tenho que pedir para o meu paciente? Bom, chegou um sangramento, independente da sua principal hipótese diagnóstica, né? Pensando nos abortamentos, a gente sempre vai pedir uma tipagem sanguínea, porque isso é fundamental, porque se a paciente tiver tipagem sanguínea negativa, a gente vai ter que fazer a imunoglobulina anti-D, isso é algo muito importante. A gente vai pedir uma ultrassonografia, né, para avaliar se essa paciente realmente tem ali uma perda ou se ela é só uma ameaça de abortamento, então o ultrassom é muito importante. A gente, de oportunidade, faz as sorologias de HIV e de sífilis, tá? O hemograma é necessário? Se for uma perda pequena, não necessariamente eu preciso pedir um hemograma. E o beta-HCG quantitativo, né, o beta-HCG sérico, ele só deve ser pedido se a sua hipótese principal é de uma gestação ectópica. Se a sua principal hipótese não for uma gestação ectópica, o beta-HCG sérico ele não vai ter tanta validade. Então, explica para a galera a diferença do sérico quantitativo e do qualitativo, que pode ser sérico ou urinário. Só para as pessoas ficarem mais claras, porque acho que nem todo mundo sabe essa diferença. Então, basicamente, o beta-HCG ele pode ser avaliado urinário e o beta-HCG no sangue, né? Quando a gente avalia na urina, a gente faz aquele teste rápido, é como se fosse uma sorologia, né? Ele dá positivo ou negativo, então é o qualitativo. Então você vai usar esse beta para saber se a paciente está grávida ou não está grávida. Ele não vai te dizer nada. Já o beta-HCG sérico, ele vai quantificar o valor do beta-HCG no sangue e isso pode ter algumas implicações aí nos diagnósticos, principalmente quando você tem uma suspeita de gestação ectópica ou quando você faz um ultrassom e você não vê nenhuma imagem. Então, esse valor do beta-sérico pode ser importante nesses casos. Para a mola também, que a gente vai falar mais para frente, pode vir às vezes estourado, né, também. Geralmente nas pacientes que têm uma doença trofoblástica, né, principalmente a mola, que é o que mais aparece, ela tem um beta-HCG acima do que a gente esperaria para a idade gestacional. Beleza. Então, esse é mais ou menos o fluxograma de pensamentos e exames que a gente tem que solicitar. Agora vamos de causa por causa falar do tratamento. Beleza? Ameaça de abortamento. Então, a ameaça de abortamento é um quadro autolimitado, né? Então, é um abortamento evitável, como a gente diz. O que você precisa fazer é coletar os exames, principalmente a tipagem sanguínea. Se essa paciente for tipagem sanguínea negativa, a gente vai fazer a imunoglobulina anti-D para prevenção aí de uma eritroblastose fetal, né? Que é o nome mais usual aí que aparece, mas a anemia fetal numa próxima gestação, uma aloimunização, tá? Orientar a paciente de que não tem nada que ela vá fazer que vá diminuir ou aumentar o risco dela ter uma perda, tá? Então, assim, não adianta ela fazer repouso, não adianta ela ficar em abstinência sexual, não adianta ela fazer uso de progesterona, nada disso vai prevenir. Inclusive, a progesterona é algo muito utilizado nos sangramentos de primeiro trimestre, e a gente teve um estudo bem grande do New England, que saiu há mais ou menos uns 2 anos atrás, que mostrou que o desfecho da gestação, com uso ou não de progesterona em sangramento de primeiro trimestre, não foi diferente. A gente tem que falar para a paciente que algumas vezes quando ela tem relação, ela pode ter um pequeno sangramento do colo, né? Porque o colo na gestação fica um pouco mais sensível, um pouco mais friável, mas a gente não precisa contraindicar. Não vai melhorar o prognóstico dessa gestação a paciente fazer repouso ou abstinência. Boa. E não esquecer da analgesia, né? E antiespasmódico também, porque às vezes o paciente pode ter umas cólicas, né? Sim, com certeza. É importante a gente sempre ver se a paciente tem dor, se tem algum sinal ali importante, às vezes uma náusea, um vômito associado e tratar os sintomas. Bom, agora vamos com o mais fácil. Abortamento completo. O
que a gente faz, Caizão? Bom, então, sempre que uma paciente chega e você tem ali um sangramento que ela falou que foi em grande quantidade, você tocou, tem um orifício ali que está fechando ou está entreaberto, você vai avaliar se ela teve um abortamento completo ou incompleto. Isso é um diagnóstico ultrassonográfico. Eu vou fazer o ultrassom. Se o eco endometrial, então a espessura do endométrio, for maior do que 15 milímetros, eu falo que é incompleto. Se for menor do que 15 milímetros, eu falo que é um abortamento completo, e diante de um abortamento completo, eu não preciso tomar nenhuma conduta complementar. Eu vou fazer as mesmas condutas que eu faria para paciente com ameaça de abortamento, mas não preciso tomar nenhuma conduta terapêutica complementar. Já no abortamento incompleto, como ela ainda tem material no interior lá do útero, a gente precisa fazer algum tipo de procedimento. Usualmente, o que a gente vai acabar fazendo nessa paciente é ou uma curetagem ou uma aspiração manual intrauterina, mas você até pode ter ali uma conduta medicamentosa, fazer um misoprostol para ver se o próprio organismo da paciente elimina e você poupa a paciente de fazer um procedimento cirúrgico. E em relação ao abortamento retido, Caizão? Às vezes a paciente ela está assintomática, ela vai fazer uma ultrassonografia e aí a gente tem alguns parâmetros ultrassonográficos da evolução da gestação. Então, por exemplo, uma paciente que tem um saco gestacional, que quando você vai medir tem um diâmetro interno médio maior do que 25 milímetros, obrigatoriamente você tem que ver um embrião lá dentro. Se você não vir um embrião, você está diante de uma gestação anembrionada e essa gestação é uma gestação que não vai para frente. E aí você tem que ter aí talvez tomar uma conduta, a gente pode ter conduta expectante, pode ter até conduta ativa, tá bom? E também tem outro caso, quando a gente já tem um embriãozinho lá dentro, a gente faz ultrassom, e aí o comprimento cabeça-nádega dele é maior do que 7 milímetros, obrigatoriamente eu tenho que ver batimento. Se eu não vir batimento, a gente fala que é um aborto retido. E aí é assim que entra a questão do aborto retido. Se for uma gestação com mais de 10, 12 semanas, esse concepto já tem espícula óssea, geralmente. Então, a gente evita fazer a curetagem ou a aspiração direto. A gente faz a indução com o misoprostol, espera eliminar o concepto para depois fazer a curetagem, para evitar uma perfuração uterina. Boa. E agora, uma coisa que a gente não comentou, mas chegar um paciente séptico, febril e um abortamento, né? Além do todo o protocolo séptico, a gente vai ter que pensar, Quick-Solfa, o NILS, avaliar se o paciente está séptico, olhar os anos iniciais para sepsis, ver disfunção orgânica, hemocultura. O que a gente tem que fazer? Qual antibiótico geralmente você recomenda e qual procedimento para fazer o esvaziamento uterino? Bom, Dudu, então assim, é o que você falou, né? Você está diante de uma infecção, uma sepse, um choque séptico, a conduta é sempre como qualquer outra paciente, você vai, né, fazer tudo aquilo, encaminhar para a sala de emergência, fazer todas as condutas. Do ponto de vista obstétrico, né? A minha conduta é introduzir antibiótico-terapia e fazer o esvaziamento uterino, porque é como se eu tivesse um abscesso e para eu tratar um abscesso, eu preciso drenar, né? Então, a antibiótico-terapia geralmente de amplo espectro, né, para cobrir flora polimicrobiana, como em toda infecção ginecológica, obstétrica, né? Então, gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio. Hoje em dia, o que é principalmente preconizado é clindamicina e gentamicina, né? São os dois antibióticos que a gente usa mais. Antes a gente tinha aquele esquema clássico, tríplice, né? Ampicilina, gentamicina, metronidazol, que também é viável. Então, sempre pensar numa cobertura para a flora polimicrobiana. E aí, para resolver de fato a situação da paciente, a gente tem que fazer ou uma curetagem ou uma mil para tirar todo aquele material, e aí você vai fazer na urgência, vai colocar a paciente na sala e vai curetar para retirar essa infecção, esse abscesso que está ali para a paciente poder ser tratada adequadamente. Boa. No nosso curso prático, a gente discute muito o manejo da sepse, né? E geralmente a gente coloca aí alguns Cs no tratamento da sepse, né? Primeiro, né, vai ser cristalóide, né, se o paciente tiver hipotenso. Depois culturas, né? Aí a gente acostumbrou para ceftriaxone, né, que é o antibiótico, que tem que ser rápido, né, geralmente na primeira hora. Mas isso, lógico, é só um acostumbramento, pode ser um antibiótico focado para o sítio específico. Aí depois vem, se não melhorar, catéter venoso central, certo? Constritores, geralmente começa com a norepinefrina, e controle de foco, né? Então, o que o Caizão falou é extremamente importante. Não adianta a gente dar antibiótico
se o paciente tem um foco não controlado, porque o paciente vai continuar chocado, porque o antibiótico não vai penetrar bem. Então, o procedimento de esvaziamento uterino é essencial nesse caso. Lógico que o paciente tem que estar um pouco mais estável para o procedimento, óbvio, mas se você não fizer rápido, ele pode degringolar ainda mais. Beleza, acho que de Exato. abortamento é isso, Caizão. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, só uma coisa que é importante a gente lembrar, que a gente não necessariamente precisa ter sempre conduta ativa, né? Principalmente quando a gente está diante de uma gestação anembrionada, né? Ou de um aborto retido, a gente pode também ter a conduta expectante, né? Então, a gente sabe que na literatura com segurança, a gente pode esperar até 4 semanas a eliminação aí. Então, a paciente foi lá, fez o diagnóstico ultrassonográfico, é um aborto retido, ela está assintomática. Se ela desejar assim, a gente pode permitir que ela fique até 4 semanas. O que a gente sabe é que 90% daqueles que eliminam acontece nos primeiros 15 dias. Então, dificilmente depois dos primeiros 15 dias a gente a gente vai ter algum resultado da conduta expectante. Tanto que no HC, o nosso protocolo, a gente espera 15 dias, mas a gente sabe que, pela literatura, a gente pode esperar até um mês com segurança a eliminação. Boa. Então, tem uma coisa que eu lembro, não sei se ainda se faz isso, mas tem que ter material para análise patológico também, né, Caizão? Sempre. Sim, sim, isso com certeza. Sempre que você tiver possibilidade de fazer a análise histopatológica, é importante até para você descartar o diagnóstico de uma gestação molar, né? Isso é muito importante. Quando a paciente já chega, por exemplo, e você fez o diagnóstico de um abortamento completo, que ela eliminou tudo em casa e você não tem material, é muito interessante pedir para que a paciente volte em 15 dias no pronto-socorro para fazer um beta-HCG qualitativo, tá? Porque aí a gente tem certeza, porque uma gestação molar não negativa o beta tão rápido. Já num abortamento a gente vai ter a negativação, então a gente pode ficar tranquilo. Então isso também é uma coisa muito importante. Boa. E na sua experiência, assim, né? Tipo, porque eu, pessoalmente, acho muito esquisito paciente que tem um abortamento retido, fazer uma conduta expectante e ela ficar, digamos que, carregando o abortamento com ela. Você acha que traz alguma consequência psicológica ou desse ponto é a mesma, não muda nada? Então, Dudu, do ponto de vista médico, né, digamos assim, se a paciente conseguir ser poupada de uma curetagem, por exemplo, a gente sabe que a curetagem não é inócua, a gente tem risco de perfuração, tem risco de formar sinéquia, né? É sempre positivo, mas realmente tem essa questão psicológica, né? A paciente já está fragilizada porque ela perdeu a gestação, e muitas vezes ela tem essa sensação realmente que ela está carregando ali um cadáver, né? Digamos assim, dentro dela. É uma coisa pesada de falar, mas é muitas vezes a sensação e muitas vezes é o que a paciente refere. Então, muitas preferem a conduta ativa mesmo por conta dessa questão, mas a gente vê sim pacientes que acabam tentando optar pela conduta expectante, principalmente quando você explica esses benefícios que ela pode ter. Boa, Caizão. Então vamos passar para o outro diferencial, que não é tão frequente, né? Mas a gente não pode comer essa bola, né? Que é gestação ectópica. E aí, Caizão? Primeiro, qual que é a definição, né? E a epidemiologia inicial, assim. Então, Dudu, a definição mudou um pouquinho nos últimos anos, né? A gente fala hoje em dia em gestação ectópica, naquela gestação que acontece fora da cavidade corporal uterina. Por quê? Porque antes a gente falava extrauterina e aí a gente não englobava as gestações que são ectópicas, mas que são no útero. Por exemplo, a gestação istmo-cervical, que acontece ali na transição entre o corpo e o colo, e as gestações cervicais, que acontecem no colo do útero, mas que também são ectópicas, tá? Então, a definição é essa. E a principal localização, sem dúvida nenhuma, 97% dos casos vai acontecer na tuba, né? Então, se eu estiver falando em gestação ectópica, 97% dos casos, ela vai estar lá na tuba. Boa. E qual que é o quadro clínico, assim? E como, pelo quadro clínico, é difícil, né? Mas porque a gente às vezes come bola. Sempre que tem um paciente mulher com dor abdominal, tem que pensar em ectópica. Mas pensando no podcast de hoje, no quadro clínico, tem formas de diferenciar do abortamento? Então, Dudu, geralmente a paciente que tem um sangramento de primeiro trimestre, se ela não tiver um ultrassom prévio que mostre uma gestação tópica, você não pode afastar o diagnóstico de gestação ectópica. Isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Às vezes a paciente é só um sangramento que ela tem.
mas ela tem uma gestação ectópica. Apesar de não ser o habitual, isso pode acontecer. Então, tem que ficar na cabeça. Se a paciente não tem ultrassom com gestação tópica, em algum momento ela tem que fazer um ultrassom. Se tiver tudo bem, tiver estável, não necessariamente na urgência, mas pelo menos um ultrassom eletivo aí nos próximos dias para a gente poder ver. Então, assim, o quadro na ectópica vai ser de um sangramento, geralmente um sangramento mais vivo, não é uma quantidade variável, não é obrigatoriamente uma pequena quantidade, mas geralmente não é grande quantidade. E a paciente vai se apresentar principalmente com dor abdominal, né? E a dor abdominal pode ser uma dor mais inespecífica, uma cólica, mas pode ser uma dor localizada em alguma das fossas ilíacas, que é onde a gente vai ter aí o anexo, que é a principal localização. Então, a gente costuma falar que a tríade da gestação ectópica, né, é atraso menstrual, então ela vai ter sangramento vaginal e dor abdominal. Uma paciente com essa tríade, você tem que pensar que pode ser uma gestação ectópica. Pode ser um abortamento, que é muito mais frequente? Pode, mas você não pode descartar se você não tiver uma ultrassonografia. Boa. E, assim, sei que tem paciente que não apresenta fator de risco, mas quais seriam os fatores de risco que tem que levantar a suspeita de ectópica, né? Então, primeira coisa, se a paciente tem uma ectópica anterior, esse é o principal fator de risco. A chance dela ter uma nova ectópica é muito grande. Então, paciente com gestação ectópica anterior que chega com sangramento, é uma paciente que você vai dar uma atenção totalmente diferenciada, tá bom? Então, pacientes que têm algum acometimento tubário prévio, então uma doença inflamatória pélvica ou uma endometriose, ou alguma cirurgia tubária prévia, são pacientes com fator de risco. Pacientes que fizeram fertilização in vitro, né? Então a gente sabe que os procedimentos aí de fertilização também estão associados a maior risco de gestação ectópica, tá? O tabagismo pode aumentar também o risco de gestação ectópica. Então, todas essas coisas, o uso de pílula do dia seguinte, né? Então, no caso de falha de pílula do dia seguinte, a chance de gestação ectópica é maior também. Então, esses comemorativos têm que chamar atenção quando você está avaliando uma paciente. Boa, Caizão. Beleza. Pensei em ectópica. E aí, como eu procedo com a investigação? Então, pensei em ectópica, ela tem um beta positivo qualitativo, ok, isso é a primeira coisa que eu tenho que ter. Aí a gente vai fazer uma ultrassonografia e um beta-HCG quantitativo, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu vou fazer ultrassom e eu não vou encontrar nada no útero. Mas, não necessariamente numa gestação, eu preciso encontrar alguma coisa no útero. Porque se o beta-HCG da paciente estiver menor do que 2.000, às vezes ela é uma gestação incipiente e ainda não apareceu uma imagem no útero, tá bom? Aí vamos supor, é uma paciente que eu fiz ultrassom, não vi nada dentro do útero, e eu vi no anexo uma imagem suspeita, não vi nada característico. O que eu vou fazer? Eu vou seriar esse beta-HCG. Então, a cada 48 horas, eu vou repetir esse beta-HCG, vou avaliar a evolução desse beta-HCG. Passou de 2.000 o beta-HCG, eu não estou vendo imagem dentro do útero, e eu tenho uma imagem anexial suspeita, meu diagnóstico é gestação ectópica, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos supor, a paciente faz ultrassom, e no ultrassom eu já vejo, por exemplo, um embrião na tuba, ou eu vejo um saco gestacional na tuba, esse é um diagnóstico de ectópica que não precisa, não depende do valor de beta. Eu estou vendo ali um sinal patognomônico, tá bom? Eu estou falando em relação a quando eu vejo uma imagem anexial suspeita, inespecífica. Então, nesses casos, eu preciso seriar o beta. Boa. Beleza, então agora a gente já tem o diagnóstico. E aí, fala um pouquinho das 3 modalidades de tratamento aí, Caizão, que a gente pode fazer na gravidez ectópica. Bom, a gente pode ter a conduta ativa e a conduta conservadora, né? Então, como que a gente pode atuar? Na conduta ativa, a gente pode ter a conduta cirúrgica, né? Então, a gente vai avaliar a paciente, vai fazer uma salpingectomia, vai retirar essa tuba e pronto, tá? Aí eu posso ter uma conduta conservadora. Ela pode ser medicamentosa ou ela pode ser uma conduta expectante. Como que eu vou decidir isso? Eu tenho alguns parâmetros importantes, tá? Quando que eu posso adotar uma conduta conservadora? Então, a gestação ectópica tem que medir menos do que 4 centímetros, ela tem que estar íntegra, o beta-HCG tem que ser menor do que 5.000, a paciente tem que desejar essa conduta, eu não posso ter instabilidade hemodinâmica e não posso ter grande quantidade de líquido livre na barriga. Então, isso para tomar a conduta conservadora.
E aí, se eu uso remédio ou eu só fico esperando? Como que eu vou decidir? Pensem assim, se o beta-HCG está subindo, isso significa que a gestação ectópica está se replicando. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar o metotrexato, porque ele é um quimioterápico, né? Ele vai destruir ali as células trofoblásticas. Então, se o beta for crescente, eu uso o metotrexato. Se o beta estiver caindo, eu preciso usar o metotrexato? Não. O próprio organismo já está eliminando essa gestação ectópica. Então, eu posso ter uma conduta expectante, tá bom? Então, esses parâmetros são importantes para a gente tomar a conduta. Boa, perfeito, né? E no caso da ectópica, né? No manejo da emergência, se o paciente é instável, manejar o paciente como um choque hemorrágico, né? Principalmente. A Beleza. gente vai manejar como um choque hemorrágico e lembrar, né? É igual no abortamento infectado. Não adianta eu dar volume, dar sangue se a torneira continuar aberta. Então, eu vou estabilizar a paciente e o quanto antes eu vou operar. Boa, perfeito. Que aí já é exclusão, né? Instabilidade hemodinâmica é exclusão do tratamento medicamentoso ou expectante, né? Então, tem que Exatamente. ser cirúrgico. Beleza. Então, agora, moléstia trofoblástica gestacional é um capítulo à parte. Acho que o emergencista não precisa saber de todos os detalhes, mas a gente precisa saber que existe e o quadro clínico para a gente pensar. Então, Caizão, fala um pouquinho do quadro clínico da moléstia trofoblástica gestacional, a mola completa, mola incompleta, quais são os sintomas que o paciente vai ter, quais são os achados nos exames de sangue e no ultrassom. Bom, Dudu, então, assim, a gente vai chamar como uma coisa geral a doença trofoblástica gestacional. Claro que as molas, tanto a parcial quanto a completa, são as que mais vão aparecer, apesar de serem coisas raras, né? Então, o quadro clínico nessas pacientes geralmente também é um sangramento na primeira metade da gestação, e a gente tem alguns detalhes aí. Geralmente, essa paciente tem valores de beta-HCG bastante altos, e por conta desse HCG, o que acontece? Essa paciente pode ter sintomas de náuseas, vômitos muito exacerbados, né, como se fosse uma hiperêmese gravídica, porque ele está associado, né, a náuseas e vômitos na gestação. E como o HCG ele é uma molécula bastante parecida com a molécula do TSH, essa paciente pode ter sinais de hipertireoidismo. Então, é importante a gente dar uma olhadinha aí para ver se ela não tem nenhuma disfunção da tireoide. Já no exame físico, o que a gente pode achar? Uma paciente que tem um atraso menstrual, vamos supor, compatível com 10 semanas, e quando eu vou fazer lá a avaliação dela, eu vejo que ela tem um útero com 16 centímetros de altura uterina, que não é compatível. Por quê? Porque a gente sabe que na moléstia trofoblástica, né, na doença trofoblástica, a gente tem essa alteração aí no exame físico. Boa. E aquele negócio de ter cachos, vesículas em cachos saindo pelo colo uterino, é um negócio raro, né? Assim, a gente costuma ver um sangramento normal, mas se a gente vir a paciente ali com aquela eliminação de vesículas, né, que a gente fala que parece um sagu, né, não sei para quem já comeu sagu, parece aquela eliminação de vesículas, um achado um pouco característico aí que pode acontecer. E ultrassom também pode ter, no caso mais da completa, aquele aspecto em snowstorm, né? Exato, tempestade de neve ali, que são várias bolinhas ali que você tem até um aspecto bem importante. Eu até tenho um vídeo em ultrassom bem legal que a gente pode colocar depois lá no site de vocês para o pessoal dar uma olhadinha. Boa. Acho uma boa, Caizão. Depois me manda. E Pode só para deixar. finalizar aí, Caizão, fala um pouquinho do tratamento, assim, simples palavras, porque acho que não cabe ao emergencista saber dessas coisas, mas às vezes o paciente vai perguntar e a gente precisa saber falar alguma coisa, né? Bom, basicamente a conduta é o esvaziamento uterino, né? A gente pode fazer ali com aspiração elétrica, até mesmo se você não tiver disponível, pode fazer com uma cureta. E aí você vai mandar o material para anatomopatológico, né, para você ter de fato o diagnóstico, para ver se é de fato uma mola ou se é uma neoplasia trofoblástica mesmo, gestacional. E aí essa paciente, o importante é que ela vai ter que seriar o beta-HCG aí por um bom tempo até a negativação, né? Porque é um dos poucos cânceres aí que o marcador é muito fidedigno, né? Então, se a gente tiver uma estabilidade do beta-HCG ou beta-HCG que começar a subir, isso indica para a gente que essa paciente pode estar, ao invés de ser simplesmente uma moléstia trofoblástica gestacional, uma mola, que ela tem uma neoplasia trofoblástica gestacional e a gente precisa aí tomar uma outra conduta em relação a isso. E é por isso que não pode engravidar nesse período, né?
Exatamente, porque é uma dúvida, né? O beta aumentar pode ser por gestação, então por isso que a gente prescreve anticoncepcional para essas pacientes. Boa, Caizão. Achei que ficou muito bom, ficou didático, direto. É, é um caso que é muito frequente nos pronto-socorros ginecológicos, mas vira e mexe aparece também nos clínicos e cirúrgicos. E você quer falar mais alguma coisa? Agradecer alguém? Bom, Dudu, primeira coisa, agradecer aí o convite que você me fez. Mais uma vez, sempre legal bater esse papo com você. Como eu sempre falo, você é um cara que agrega muito às discussões com o seu conhecimento, né? Então, lembrar para o pessoal que é uma coisa que, assim, é muito frequente para nós, ginecologistas e obstetras, mas, assim, às vezes a paciente vai chegar, por exemplo, um quadro séptico numa sala de emergência e você vai ter que ali pensar qual que é o principal diagnóstico, talvez pensar na antibiótico-terapia, então pode acontecer de aparecer para alguém que faz clínica ou que trabalha aí numa sala de emergência, enfim, numa UTI, né? Então pode acontecer. E eu queria mandar um beijo para minha namorada, Carol, que deve estar escutando aí o podcast quando ele sair. Então era isso, Dudu. Queria agradecer você mais uma vez pelo convite e sempre que precisar eu estou à disposição. Manda o episódio para ela e não fala nada. Se ela ver até o fim, é que ela vai receber o beijo. Ah, é verdade, é uma boa. Por isso que eu falei no final, entendeu? Para ver se Boa, ela vai escutar até o final, senão ela não vai saber que eu mandei esse beijo. boa. Vou mandar um beijo para a Mona então também. Boa, Então, Du, boa, Du. fica bem, Caizão. Bom falar Valeu, com Dudu. você. Muito Até a bom. próxima, mano. Falou, um abraço. Abraço.